Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Convido vocês a ficarem de pé e abrirem a Bíblia Sagrada no livro de Salmos, o capítulo de número 37. Salmos, capítulo número 37, os versículos 3 até o 6. Uma passagem super conhecida, né? Quem já não leu essa passagem? Quem já não leu esse salmo? E a gente vai fazer uma reflexão sobre esse salmo hoje, na nossa vida, aplicando para a nossa vida, para o nosso cotidiano. Amém, queridos? Então diz assim a palavra de Deus, Salmo 37, do 3 ao 6. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, por essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, mesmo com esse dia chuvoso, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, e viemos aqui para aprender mais da Tua Palavra, todos nós, aprender mais da Tua Palavra, Senhor Deus, sermos tocados por ela, que nós possamos ter os nossos corações perfurados pela Tua Palavra, compungidos pela Tua Palavra, Senhor Deus, e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com ações, realmente com prática, do que viemos aprender aqui nessa noite, em nome de Jesus, amém. Vocês podem sentar? Eu não entendo muito de microfone, né? Eu tenho essa dificuldade, mas está dando várias vozezinhas assim, quando eu estou falando, eu estou escutando o irmão Aurélio falar 3, 4 vezes, então tem um eco muito forte, como se fosse várias vezes eu estou escutando aqui no retorno. Não sei se é possível arrumar, né? Se for, eu agradeço, já está melhorando. Glória a Deus. Então, queridos, eu orei ao Senhor, até fiquei preocupado, porque parece que demorou muito para vir a palavra, pastor Jonas. Fiquei preocupado. Mas eu tenho certeza em Cristo, pelo Espírito Santo de Deus, que é essa palavra que o Senhor quer ministrar essa noite em nossos corações. O título da pregação dessa noite da palavra é Entrega e Celebração. Entrega e celebração. Por que entrega e celebração, irmãos? Quando a gente entrega realmente a nossa vida a Deus, quando a gente entrega de todo o coração as nossas atitudes, os nossos comportamentos, a gente entrega as nossas dificuldades, a gente entrega as nossas limitações, realmente entrega a nossa família, quando a gente entrega a nossa igreja a Deus, de todo o nosso coração, sabe o que acontece no final disso tudo? Celebração. Se você entregar tudo para Deus que nós estudarmos nessa noite, vai ter festa nessa noite, vai ter festa nessa semana, vai ter festa nesse ano, vai ter festa na próxima década na sua vida, em nome de Jesus. Quando você entrega as coisas para Ele, você está confiando nele. E a palavra diz que Ele agirá, Ele fará. Nós temos uma promessa de Deus então na nossa vida, que ao entregar para Ele tudo na nossa vida, nós vamos ter celebração. Quem pode dar um glória a Deus, aleluia? Porque a gente ama celebrar, a gente ama uma festa, não é verdade, igreja? A gente ama uma festa. E o povo judeu, irmãos, o povo judeu, hoje eu acho, quando eu vejo o povo muito parado demais, pastor Itamar, eu fico assim, meio assim triste, sabe, irmãos? Né? Vocês já notam que eu sou meio serelepe, né? Por quê? Porque o povo judeu, ele era um povo que celebrava muito, ainda celebra até hoje, mas era um povo que celebrava muito em todo o Antigo Testamento. Eu já falei isso diversas vezes, né? O povo, né, Mirela? Mirela, eu sei que vai concordar comigo. O povo, ele celebrava o Senhor com atitude. O povo celebrava a Deus com dança. Não é só com a dança que as meninas aqui dançam, mas é no dia a dia, sabe? Celebrar com atitudes, com gestos, com grito, com vontade, né? Louvando a Deus, sabe? Você não tem vontade de dizer, Senhor, muito obrigado. Então você expor os seus movimentos, a sua atitude, dá um glória, dá um aleluia. Quando as coisas acontecem durante o dia lá no seu escritório, lá na sua empresa, lá onde você está, enfim, desenvolvendo a sua atividade, você tem que mostrar realmente que você está glorificando o nome de Deus. Isso também é uma entrega. Você se entrega por inteiro ao Senhor, com integridade ao Senhor, e as coisas na sua vida vão começar a desenrolar. É sobre isso que nós vamos ver então nessa noite, em nome de Jesus. E o mais importante, queridos, é que Ele se entregou primeiro por todos nós.
Ele se entregou por inteiro. Ele se entregou com integridade. Ele deu a vida no cruz do Calvário, por mim e por você, para que a gente tivesse a oportunidade de estar aqui hoje, irmãos. Tá? Então, fazendo um pano de fundo, só para a gente entender esse salmo aqui. O Salmo 37 é um salmo davídico, e lá no versículo 25 do salmo diz o seguinte, lá no versículo 25 fala assim, ó: já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem mesmo seus filhos mendigando o pão. O que eu quero trazer para você é que quando Davi, ele escreveu esse Salmo 37 aqui, ele já era com uma certa idade, ele já tinha uma certa idade, ele já era velho. Ele mesmo fala, né, que já era velho, que ele já era muito experiente. Então olha só o que acontece. Ele, com a sua velhice e com a sua experiência, ele faz nesse salmo aqui uma reflexão comportamental, né, da vida das pessoas. Então, a primeira coisa que ele fala lá no início, se você ler o Salmo 1, até lá no final, no último versículo, ele fica o tempo todo falando assim, ó: não olhe para os ímpios, não olhe para o sucesso dos ímpios, não olhe porque aquele lá tem uma casa e você não tem, não olhe por aquele tem um carro e você não tem, não olhe por aquele está vestido melhor que você. Ele olha, ele fala o tempo todo isso. Por quê? Ele fala isso porque ele quer nos mostrar que a nossa herança eterna é muito maior. Que a nossa herança eterna, ela não vai queimar como palha, como madeira, como feno, como capim, mas a nossa herança eterna, ela brilha como ouro, ela brilha como prata, ela brilha como pedras preciosas. Então Davi, ele fala isso aqui, o rei Davi, né, possivelmente aqui ele já tinha entregado o trono para o seu filho, ou ele estava entregando o trono para o seu filho. Ele faz essas reflexões aqui, irmãos, como um rei, mas também como um filho que ele foi. Ele faz também como um esposo, como uma pessoa que traiu. Ele também faz como um inimigo. Ele faz essa reflexão como um perseguido. Então ele tem uma ampla experiência. E eu acho tão maravilhoso, irmãos, que o Espírito Santo de Deus, ele usa essa ampla experiência que Davi tinha, da sua vida e da sua maneira de ver a vida em diversos cargos que ele ocupou, para inspirar ele então, na linguagem bíblica, é uma palavra inspirada, é uma palavra de Deus, amém? Para então passar todas essas lições, tudo que ele está enxergando do que está acontecendo, para que nós hoje então pudéssemos aplicar isso na nossa vida, e aplicando isso na nossa vida, irmãos, tendo excelentes resultados em nome de Jesus. Então, o cerne da questão aqui é entrega. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, ou ele agirá. Olha só esse último louvor que nós cantamos agora. Está falando sobre entrega o tempo todo. O último louvor falou sobre entrega. Minha vida dou a ti, Senhor. Minha vida dou a ti, Senhor. A última música aqui agora, o último louvor aqui agora, fala sobre entrega. Então nós temos que refletir, irmãos, se nós estamos realmente entregando toda a nossa vida a Deus, ou nós estamos entregando apenas pedaços ou partes da nossa vida a Deus. E é isso que nós vamos começar a discorrer em nome de Jesus. Tá? No versículo 3, ele fala assim, no versículo 3: confio no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará de segurança. Você vai ver que todos os versículos que a gente vai ler, tem algo que a gente faz, tem algo que o Senhor promete e tem algo que Ele cumpre. Exatamente, esses versículos são divididos em 3 partes. Ou seja, a grande obra Ele já fez por nós. Ele espera agora, irmãos, uma reação nossa para que a gente tenha acesso à bênção. Então nós, com a nossa nova identidade em Cristo, vamos ter acesso às bênçãos de Deus, amém? Amém, glória a Deus, pouco amém, ter acesso às bênçãos de Deus, mas amém, eu creio que melhora em nome de Jesus. Olha só, confiar em Deus. E eu pergunto para vocês, irmãos, nós realmente confiamos em Deus? Nós dependemos de Deus? Nós nos refugiamos em Deus? É uma questão que cada um de nós tem que refletir, cada um de nós tem que pensar, se realmente a gente depende de Deus. Confiar em Deus é uma ação de fé. Então você confia em Deus, né, com fé. Até tem uma brincadeira, um trocadilho que eles falam com fé. Confiar é com fé. Você realmente confia em Deus em todas as áreas, nas dificuldades que você tem passado? Ou você não confia totalmente em Deus? Então, confiar em Deus é uma atitude diária
desde o momento que você levanta até o momento que você vai repousar. Você confia que no outro dia de manhã você vai levantar com vida. Você confia que você vai ter o café da manhã. Você confia que você vai ter o almoço. Você confia que você vai ter um trabalho, que você vai ter uma atividade. Então você confia em Deus em diversas áreas da sua vida. Mas o Senhor quer aumentar essa confiança para todas as áreas da sua vida. Veja bem, confia no Senhor e faze o bem. Fazer o bem também é uma atitude diária. Até hoje um colega meu falou assim, lá no escritório. Ele disse assim: já fiz a minha boa ação do dia. Não é bem comum a gente falar isso? Já fiz a minha boa ação do dia. E é muito bonito quando a gente faz uma boa ação, né, Alex? Porque libera, né, pastor Itamar? A dopamina, a serotonina, a oxitocina. Quando a gente faz o bem, libera. Porque a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Quando a gente ajuda alguém, faz muito bem. Faz muito bem ajudar alguém. Certo? Então, você ter atitudes, fazer o bem, é a segunda parte. E a terceira parte diz que você fazendo isso, confiar e fazer o bem, veja, você vai ter desfrutar da segurança. Essa palavra desfrutar é muito bonita. O diácono Smiley gosta dela. De vez em quando ele já pregou, quando ele pregou sobre isso, ele falou sobre desfrutar, que nós temos que desfrutar. Veja, desfrutar segurança é ter sabor desse fruto na segurança. Então, o que é segurança, meus irmãos? O que é segurança? Em tempo de provação, em tempo de dificuldade, em tempo de luta, você ter estabilidade. Eu fui ver lá no original, no hebraico, e realmente a palavra segurança, David, a palavra segurança, ela fala de estabilidade. É como se a gente estivesse num rio, em cima de uma embarcação curtinha, de uma tábua, enfim, de um lugar onde é que estivesse mexendo, e você propenso a cair por aquela dificuldade, mas você tivesse então estabilidade. Essa é a verdadeira tradução dessa palavra segurança. Ou seja, mesmo o rio estando caudaloso, mesmo a vida, né, estando ali com ondas, mesmo batendo em pedras, batendo em espinheiro, mesmo com dificuldade na sua vida, o que acontece? Você está embarcado, mesmo estando balançando, você não vai cair, porque Deus te dá segurança, Deus cuida de você. Os seus pés estão presos ali, você tem estabilidade, você tem segurança. Irmãos, o que pode ser melhor do que a gente ter segurança? Agora, se você cair, se você tiver um momento que você estiver inseguro, o que acontece? Você tem que subir de novo. Você não pode desistir. Desistir não faz parte das promessas de Deus para nós, irmãos. Nós não podemos desistir. Você que está pensando em desistir do seu casamento, você que está pensando em desistir da sua família, você que está pensando em desistir do seu trabalho, você que está pensando em desistir da sua faculdade, e a palavra desistência, ela não está no vocabulário de Deus. Você tem que ir até o fim, você tem que fazer até o fim. O propósito que Deus te colocou, você tem que cumprir, querido. Aonde nós estamos, aonde o Senhor nos colocou, ali tem um propósito. Aonde o Senhor nos plantou, aonde você está plantado profissionalmente, tem um propósito de Deus. Não é à toa que você está naquele local. É porque Deus tem algo para você lá. Não importa onde é, irmãos. Deus tem propósito desde a nossa casa, quando nós saímos de manhã, até quando nós voltamos à noite. E a gente pode ser realmente o perfume de Cristo por onde nós passamos. Aliás, nós devemos ser o perfume de Cristo por onde nós passamos. Irmãos, nós temos que evidenciar, né, Pri, a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que mostrar que nós somos salvos. Nós temos que ser realmente a sal da terra e luz do mundo. O mundo está ficando podre, e o sal para conservar ainda as coisas boas do mundo somos eu e você, irmãos, em nome de Jesus. O mundo está na escuridão, irmãos, o mundo está na escuridão, e a luz para penetrar os corações das pessoas e das famílias, da célula base da sociedade, somos eu e você. Nós somos os últimos, nós somos os remanescentes, irmãos, que vamos conservar o que é de bom e vamos iluminar o que está ruim, em nome de Jesus, querido. Nós é que somos chamados. Estamos aqui essa noite, cada um de nós não é por acaso. Nós é que somos chamados a fazer a diferença onde nós pisamos. A responsabilidade é muito grande, e nós não podemos nos esconder da nossa responsabilidade em nome de Jesus, amém? Olha só, o versículo 4,
bem conhecido também, né? Deleite-se no Senhor, ou agrade-se do Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Veja, deleite-se, atenderá desejos. Deleite-se, atenderá desejos. O que é se deleitar? Se deleitar é se alegrar. Se deleitar é se alegrar com a vida comum. Se deleitar é viver com o que você tem. Se deleitar, irmãos, não é ficar esperando para as coisas melhorar para você ficar alegre. Não é isso, é você já ser alegre com o que você tem. Todos nós aqui, todas as promessas que Deus tem lá em Mateus, Marcos, Lucas, João, todos nós aqui, sem exceção, estamos vivendo as promessas de Deus. Quando ele diz assim, buscai o primeiro lugar ao reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas do contexto lhe serão acrescentadas: comida, teto, roupa, moradia. Todos nós aqui temos comida todos os dias, teto, roupa e moradia, irmãos. Nós já estamos vivendo as promessas de Deus. Nós estamos vivendo o sonho da igreja perseguida. Eu comentei isso aqui domingo, na abertura do culto. Nossos irmãos na Nigéria estão morrendo, perseguidos, igrejas incendiadas, pessoas decapitadas, mortas. A mídia não mostra. A mídia não mostra. Milhares de cristãos morrendo toda semana. Nós aqui não temos nada disso. Nós já vivemos o sonho da igreja perseguida, irmãos. Veja como está bem para nós. Nós estamos muito bem, irmãos. Irmãos, eu vejo essas notícias, a gente acompanha e dá vontade de chorar. Os nossos irmãozinhos morrendo, crianças 6, 7, 8, 9 anos, queimadas, torradas. Irmãos, nós já vivemos o sonho deles. E a gente está querendo muito mais. Mas será que é isso que Deus quer para nós? Será que a gente receber muito mais? Será que a gente não vai sair do propósito, irmãos? Se a gente tiver muito mais, o que é muito mais? O que é muito mais? O que pode ser maior do que a salvação que nós temos em Cristo Jesus? O que pode ser maior do que isso, irmãos? Nós já temos, irmãos. Nós somos chamados a fazer a diferença. Nós somos chamados a perdoar. Nós somos chamados a baixar a cabeça no trânsito. Nós somos chamados a não querer nos vingar. Irmãos, eu comentava com a Lília quando a gente vinha aqui, eu escutei nesse dia uma reflexão, que as piores coisas do mundo foram feitas quando a pessoa tinha razão. Quando a pessoa tem razão, Fabinho, ela faz as piores coisas do mundo, porque ela tem razão. Numa guerra, quem tem razão, Fábio, faz as maiores atrocidades. Só que não foi isso que Jesus mandou fazer. Jesus, no Sermão da Montanha, disse assim: e perdoai os seus inimigos. E orai pelos seus inimigos, pelos aqueles que são contrários a você. Então nós já temos as maiores coisas. Nós já conhecemos pela misericórdia de Deus. Nem sabemos o porquê fomos escolhidos, porque não merecíamos ser escolhidos. Nessa cidade, nessa noite, tem várias igrejas que estão pregando o Evangelho. Várias igrejas, tem vários irmãos nossos escutando a palavra de Deus, sem nenhum merecer. E nós não merecemos também, e não entendemos porque fomos nós os escolhidos. Agora não é porque nós não entendemos que nós não vamos fazer a missão. A missão, irmãos, nós temos que fazer. A missão nós temos que despertar. Nós temos que nos ajudar, temos que se cutucar. Fale para o seu irmão, dê uma cutucadinha, se dá um oi para ele, diz assim: a missão é com você. Aleluia. Deleitar-se aqui é se alegrar na vida comum que você tem. Na vida comum, no dia a dia. Você vai esperar fazer uma viagem? Você vai esperar comprar um carro? Vai esperar ter uma casa própria? Vai esperar, fazer alguma coisa muito importante para você ser feliz? Para você se alegrar? São momentos pequenininhos só. A verdadeira felicidade nós vamos desfrutar só na eternidade, em nome de Jesus. E é completa para sempre. Lá não vai ter diminuição, não vai ter pouco ou muito. Vai ser uma plenitude de felicidade em nome de Jesus. Queridos, não deixe de vir agora em novembro na apresentação Delícias Perpétuas, que nós vamos ter aqui na igreja, que nós vamos falar disso, sobre a nossa felicidade no reino do Senhor. Então, na vida comum, irmãos, na vida comum, nós já temos que nos alegrar, temos que nos deleitar. Olha só, deleitar, como eu falei para você, é nós alinharmos então os nossos próprios desejos com a vontade de Deus. Se nós fizermos isso, Ele atenderá os desejos do seu coração.
Então não é que não pode ter prosperidade, não é que não pode ter um carro, não é que não pode ter uma casa, como o pastor Jonas pregou na semana passada. Pode sim, pode ser próspero e vamos ser próspero também em nome de Jesus. Mas isso não é um principal, isso é consequência de uma vida se deleitando na presença de Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, e o mais ele agirá. É consequência, não é a primeira busca, não é o primário, não é o primeiro, é uma segunda bênção, é o secundário, porque a maior bênção, irmão, nós já temos, que é a nossa vida eterna em nome de Jesus. E de modo algum alguém lhe arrebatará da mão aquele que é seu. Então você não será tirado da mão do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só, entregar o caminho ao Senhor, o versículo 5. Entregar o caminho ao Senhor, confiar nele, e o mais ele fará, e o mais ele agirá. Entregar o caminho é se deixar ser guiado. Quando você entrega o caminho a Deus, você se deixa ser guiado. Guiado por quem? Pelo Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo mora dentro de mim, o Espírito Santo mora dentro de você, irmãos. Então, você se deixa ser guiado. A palavra Espírito Santo, né, é paracletos, é aquele que te guia, toma pela mão e te leva. Então, se você entrega o caminho, você é guiado pelo Espírito Santo. Olha só, depois, confia nele. Entregue o caminho, confia nele. Confiar no quê? Para onde ele está te levando. E para onde o Senhor está nos levando? Para os melhores lugares, para as melhores decisões. O Senhor está te levando para os melhores locais. E diz, e Ele agirá em seu favor. Motivo para celebrar. Você já pensou que tem um Deus que se fez tão pequeno e vem morar dentro de você, que vai agir por você? Existe uma história verdadeira, que apresentaram várias religiões para um homem do Oriente, várias religiões, vários deuses, enfim, né? Os deuses falsos foram apresentados para ele também. E no final perguntaram para ele, qual que mais te agradou? Qual mais chamou a tua atenção? Ele disse, sem dúvida nenhuma, o Deus dos cristãos. Porque todos os deuses tinham que louvar, todos os deuses tinham que sacrificar para aqueles deuses, todos os deuses tinham que pagar penitências ou pagar promessas, todos tinham que fazer grandes coisas, grandes ofertas, né, para aqueles deuses, né? E o Deus cristão, ao contrário, ele já entregou a sua vida como uma oferta, e ele se fez tão pequeno, que veio morar dentro de mim e dentro de você, em nome de Jesus. Meu Deus, igreja, aleluia, Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Ele está aqui, igreja, Ele está comigo, Ele está com você. O nosso Deus se fez pequenininho e está aqui conosco, dentro de cada um de nós. Com as crianças aqui, ó, olhando as crianças, Deus está aqui nesse lugar. O nosso Deus não é utópico, o nosso Deus não é inalcançável, o nosso Deus não está longe, o nosso Deus está perto, Ele está aqui essa noite em nome de Jesus. Aleluia, glória ao seu nome, Senhor. O versículo 6, e Ele deixará claro como a alvorada que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Aleluia, Ele deixa claro como a alvorada. Veja, quando amanhece o dia, já aparece para todo mundo. Quando o sol sobe ao meio-dia, aparece para todo mundo. E ele fala no mundo espiritual assim, esse é o meu filho e ele é inocente. A cédula que era contra nós foi rasgada. A cédula que era contra nós foi pregada na cruz. Não tem mais uma palavra que pode ser dita contra mim e contra você. Não, acabou. Ele diz assim, Ele é inocente e eu mostro o sol da justiça para que ele seja inocente. Está iluminado, está claro, não tem sujeira, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. É isso que no mundo espiritual Jesus fala de mim e de você em nome de Jesus. Não tem mais acusador sobre a nossa vida. Não tem mais acusação sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo ilumina e você, né, está na luz em nome de Jesus. Veja, Ele deixará claro como a alvorada, o amanhecer do dia que você é justo, e como o sol do meio-dia que você é inocente. Ele nos inocentou pelo seu precioso sangue, irmãos. Ele nos inocentou pelo seu precioso sangue, aleluia. Glória a Deus, veja que bênção. O versículo 7, na continuação, descanse no Senhor. Quem confia, descansa, e aguarde por Ele com
paciência, com longanimidade. Você tem que ter paciência, porque as coisas não são no seu tempo. Porque se as coisas forem no nosso tempo, no meu tempo, no seu tempo, vai dar errado. É no tempo de Deus. Deus vai arrumar o seu esposo no tempo de Deus. Deus vai arrumar a sua esposa no tempo de Deus. Deus vai arrumar e restaurar o casamento no tempo de Deus. Existem tempos, existem ajustes, existem detalhes. E a gente vai se colocando na presença de Deus, vai lendo a palavra, meditando, orando, jejuando. E Deus ele vai ajustando. Mas no tempo de Deus, a sua bênção vai chegar. A bênção vai acontecer. Você vai tomar posse da bênção. E aqui ainda, nessa vida, aqui ainda na terra, você vai desfrutar de muitas bênçãos em nome de Jesus. A bênção muitas vezes não pode ser imediata, irmãos, ou no tempo que nós achamos certo. Por quê? Porque a bênção vem, Alex, para ser duradoura. A bênção de Deus para nós não tem prazo de validade em nome de Jesus. Não acaba nessa vida, mas vai para a vida eterna. Invade o sobrenatural. Ela vai, irmãos. É o transcendente de Deus, é o transcendental. A sua bênção não tem prazo de validade. Quando é colocada a sua bênção dela, ela não vai ser retirada de você. Em nome de Jesus, irmão. Que nós venhamos entender isso, irmãos, em nome de Jesus. A sua bênção está sendo preparada, a sua flor está sendo regada, está batendo tanto de luz certo, pastora Socorro. Por quê? Porque essa flor que é a sua bênção, irmão, essa flor sem espinho que é a sua bênção em nome de Jesus, ela é incorruptível, nela não tem corrupção. Ela é incontaminável, nela não tem veneno que pega em nome de Jesus. E ela é imarcessível, ela não murcha e não perde a cor. Ou seja, não tem prazo de validade em nome de Jesus. Olha só, igreja, o Senhor quer dar uma flor perfeita para você, irmão Ângelo. O Senhor quer dar algo duradouro para você, que faça diferença nessa vida aqui, mas que também na eternidade você esteja com todos nós lá, em nome de Jesus, aleluia. A bênção do Senhor, irmãos, continuando na bênção, porque falou em bênção todo mundo quer, aleluia. Falou em bênção, oh glória. Falou em bênção, a gente já quer dançar, não é verdade? A bênção do Senhor não acrescenta dores. Você conhece esse versículo? Coloca para nós aqui, irmão. Provérbios 10, 22. Provérbios 10, 22. Olha só que coisa linda. Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor traz riqueza. Riqueza não é só prosperidade, é riqueza em todas as áreas da família. É riqueza de saúde, é riqueza no casamento, é riqueza no trabalho, é riqueza também de prosperidade em todas as áreas. É riqueza aqui na igreja, a riqueza de ter esses irmãos sorrindo aqui para nós, em nome de Jesus. Então olha só, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Ou seja, não tem dor nas bênçãos do Senhor. Então eu sinto muito a dizer para você nessa noite, que se você foi atrás de alguma coisa referente à prosperidade, fez algum negócio e não está conseguindo dormir, e não está conseguindo fazer, o que acontece? Não é por causa do Senhor, a culpa não é do Senhor, porque a bênção do Senhor não inclui dor alguma. Aquela bênção que o Senhor dá para você não tem dores. Sabe quais são as dores? É as coisas que nós fizemos errado. Nós fizemos errado e traz dores, e às vezes a gente leva lá para ver se o Senhor pode consertar, se o Senhor pode arrumar. Irmão, não funciona assim. Não funciona assim. A dívida não vai sumir, a dificuldade não vai sumir. Você tem que se posicionar, você tem que ajustar, você tem que trabalhar mais, você tem que trabalhar em 2 empregos, você tem que trabalhar, não pode gastar tudo com x-salada. Irmãos, em nome de Jesus, irmãos. Os jovens acham que eu sou extremamente bravo, pastor Abel. Os jovens acham que eu sou bravo. Os jovens não querem nem falar comigo, pastor Abel. Porque o jovem vem falar comigo, irmão, eu estava pedindo um conselho, irmão, porque eu estou pensando em contrair matrimônio. Eu sou, aleluia. E eu digo assim, vai para o italiano, vai para o Alice, vai para o Caco, vão trabalhar em 2 empregos. Quer casar? 2 empregos, igreja. Lília, eu trabalhava ou não trabalhava em 3 empregos quando conhecia a Lília? Eu era tão magro, gente, eu era tão magro, ela tinha dó de mim. Eu era tão magro, eu via assim, ó. Era a mesma altura de tão magro que era. Trabalhava em 3 empregos. Mas aí achei graça no olho dela, aleluia. Irmãos, nós temos que fazer a nossa parte nós temos que fazer. A bênção do Senhor não inclui dor alguma. A bênção do Senhor não traz dor. Se tem dor, se você não está dormindo, é por causa de uma decisão errada sua.
Entendeu? Mas vamos clamar pela misericórdia de Deus. Vamos clamar pela misericórdia de Deus, né? Que possam se abrir as portas para você também a partir dessa noite, em nome de Jesus, se você entender isso. Olha lá, daí aqui no meio, entre os versículos 7, 8, 9 e 10, é aquele negócio: não olhe para os ímpios, não tenha inveja dos ímpios, não fique olhando para eles, porque o ímpio está indo bem e eu que sou cristão estou mal. E Davi, no alto da sua experiência, do seu reinado, paternidade, né, marido, um traidor, mandou matar Urias, ele olhando tudo assim: não olhe para o seu inimigo, não olhe para o seu inimigo, não olhe para o ímpio, porque vai queimar como palha, vai queimar como capim. Olhe para as coisas de Deus. Aí ele chega no versículo 11 e fala assim: mas os humildes receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Glória a Deus, aleluia. Então olha só, os humildes, então tem que ser humilde, certo? Receberá a terra por herança. Mas não é só isso, não é só a terra. E desfrutarão de pleno bem-estar. Está vendo a plenitude de Deus que ainda pode acontecer aqui na terra, Fábio? A plenitude de Deus ainda pode acontecer aqui na terra, se a gente entregar o nosso caminho ao Senhor. E daí nós temos que fazer a nossa reflexão. Nós somos humildes? Querido, humildade não tem a ver com condição financeira e nem com condição social. Não tem nada a ver. Tem pessoas que têm muito dinheiro que são extremamente humildes, né, Lerte? E tem pessoas que têm pouco dinheiro e são arrogantes, prepotentes, orgulhosas. Então, não tem a ver com condição social. Às vezes se confunde muito isso, né? Se confunde dizer assim: o cara lá é humilde porque a pessoa está passando por uma grande dificuldade. Não tem a ver. Às vezes você tem muito dinheiro, é humilde, e às vezes você tem pouquíssimo dinheiro, uma condição bem difícil, e você é meio arrogante, meio prepotente, meio grandão, meio gigantão. Aí o que acontece? Quem é arrogante, quem é que é prepotente, quem é orgulhoso, dá problema. O Senhor não gosta. O orgulho precede a queda. A prepotência precede a ruína. Ou seja, vai ter lugares ruins para você. Ruína de ruim. Quem é prepotente, ruína. Quem é arrogante, ruína de ruim. Então, não cabe isso para nós. Mas não tem ninguém aqui em nome de Jesus. Humildade é comportamento como um fruto de relacionamento com Deus. Se você é humilde, é por causa que você tem um relacionamento com Deus, você conhece a palavra de Deus, você aplica a palavra de Deus, então você é humilde. E o humilde, ele desfruta de bem-estar. Então nós temos que analisar o nosso coração. Não que nós sejamos prepotentes, arrogantes, orgulhosos, mas nós temos que analisar o nosso coração para ver se somos humildes. Por quê? O humilde, ele desfruta da herança já aqui na terra. O humilde, ele desfruta do pleno bem-estar. Você já pensou que palavra poderosa, irmãos? O humilde, ele desfruta de plenitude no bem-estar aqui na vida. No bem-estar com a sua família, no bem-estar aqui na igreja, no bem-estar no seu trabalho. Ele gosta de fazer o que ele faz. Ele vai trabalhar com gosto, com alegria, com vontade. Ele tem prazer e satisfação naquilo que ele coloca a mão para apresentar. E a palavra fala: tudo que façais, faça como para o Senhor. Então, irmão, irmã, no nosso trabalho nós temos que fazer com excelência tudo que nós nos propomos a fazer. Amém? Em nome de Jesus. E nós então reconhecemos a dependência dele, ou ainda somos orgulhosos e achamos que é pelo fruto do nosso conhecimento, do nosso trabalho ou do nosso estudo que nós estamos numa posição mais elevada? Nós temos que fazer essa reflexão, ver se nós realmente tributamos a Deus o nosso sucesso e as nossas bênçãos, ou se nós apenas dissemos que foi por causa do nosso conhecimento e das coisas que nós fizemos, que nós estudamos, que nós trabalhamos. Queridos, Deus, ele gosta de ser honrado, Deus, ele gosta de ser glorificado. Deus espera, aliás, que nós o honremos e nós glorificamos, porque tudo vem dele, em nome de Jesus, amém? Agora olha só, depois na continuação fala: e não olhe para os ímpios, e não olhe para os pecadores, porque vão queimar como erva do campo, vai dar problemas, vão ficar doentes, vão morrer. Continua falando. Aí nós chegamos no versículo 18. O Senhor cuida da vida dos íntegros, e a herança deles permanecerá para sempre. Amém? Olha só, íntegro, o que é a palavra integridade? Você já sabe, integridade é ser por inteiro, é você se entregar por inteiro. Então, aqueles que se entregam por inteiro, irmãos, né? Eles são beneficiados.
Porque, irmãos, nós não podemos entregar só partes da nossa vida para Deus. Nós não devemos deixar Cristo visitar somente partes do nosso coração ou somente partes da nossa casa. Jesus tem que ter acesso completo à nossa casa. Então, você diz assim, não, eu aceito Jesus na igreja. Eu aceito Jesus na minha casa. Mas no meu trabalho não. No meu trabalho não. No meu trabalho não dá. Porque o meu trabalho é aqueles perturbados lá que ficam me fazendo aquela coisa toda lá. Não, no meu trabalho não dá, Luciano. Jesus na igreja está tudo certo. Cristo em casa está ok. No trânsito, sem Cristo. No trabalho, sem Jesus. No comércio, Jesus não vai comigo. Irmãos, nós temos que refletir. Jesus tem que estar na nossa casa, Jesus tem que estar na igreja, Jesus tem que estar no comércio, Jesus tem que estar no trabalho, Jesus tem que estar no trânsito. É integridade, é ser por inteiro. Então olha só, o que acontece com os íntegros? O Senhor cuida da vida dos íntegros e a herança deles, ou seja, o que nós ganhamos, quem são íntegros, desfrutarão do que? Permanecerá para sempre. Aqui está falando do que? De uma herança maior. A herança eterna, a salvação, viver para sempre, de eternidade em eternidade. Ele cuida de nós por inteiro, irmão, em nome de Jesus. E essa noite o Senhor quer uma entrega diferente dos nossos corações. Essa noite quem está só metade ainda, quem está só 70%, o Senhor quer, não, eu quero que vocês atinjam o 100% em nome de Jesus. Herança para sempre, irmãos, herança para sempre. Agora o versículo 19, a gente está quase finalizando. Em tempos de adversidade, não ficarão decepcionados. Em dias de fome, desfrutarão fartura. Quem pode dar um glória a Deus, quem pode dar um aleluia? Por que em tempos de adversidade? Porque vai ter tempo no seu casamento, na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no trânsito, na faculdade, na escola, que vão ter o quê? A adversidade. A adversidade vem de adversário. Vão se levantar adversários contra a sua vida. Vai ter perturbado que vai se levantar contra a sua vida. Vai ter endemoniado que vai se levantar sobre a sua vida. E você vai ter que estar em Cristo, íntegro, para bater de frente realmente e ser sal, para conservar, né, o que está bom ainda, para não deixar apodrecer a sua vida. E você tem que ser luz, para entrar lá na profundidade, onde está o escuro, e tocar o coração das pessoas em nome de Jesus. Mesmo nesse tempo, nos dias de fome, queridos, nos dias de luta, nós vamos desfrutar de fartura, é o que a palavra de Deus nos promete. Você crê assim? Amém? Que mesmo nos dias de luta e dificuldade, você vai desfrutar de fartura. Eu gostaria que colocasse aqui para mim Apocalipse 6,6. O pastor Abel nesses dias citou isso, e eu lembrei para citar aqui também. Olha só, Apocalipse 6,6. Então ouvi o que parecia uma voz entre as 4 criaturas viventes, dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário e 3 de cevada por 1 denário, e não danifiquem o azeite e o vinho. Então foi soltado um cavaleiro aqui, o cavaleiro da fome, para trazer fome e miséria para os habitantes da terra. Só que foi dada uma ordem para ele. Olha o custo da comida, irmãos. 1 quilo de pão, 1 quilo de trigo era fazer um pão para uma família, e 3 quilos de cevada era para fazer um pão também, outro tipo de pão, para a família. Então, era 1 denário, ou seja, 1 denário, 1 quilograma, 1 denário, né, 4 viventes dizendo por 1 denário, está aqui, o denário está aqui. O salário de um dia para comprar um pão para sua casa, seja de trigo ou seja de cevada. Olha só que dificuldade, só para comprar pão, Fábio. Trabalhas o dia todo para comprar um pão para levar para casa para a tua família comer. Um pão de 1 quilo, um pão grande, um pãozão, vamos dizer assim, né? Mas era um dia de trabalho, olha que dificuldade. Só que ele diz assim, ó: e não danifique o azeite e o vinho. O mal pode estar solto, o inimigo pode estar solto. Agora, no pão e no vinho não pode tocar. O vinho é o sangue de Jesus. O vinho é o sangue de Jesus, significa o sangue de Jesus. O azeite significa o Espírito Santo de Deus. Então eu quero dar uma boa notícia para você, que o povo comprado pelo sangue de Jesus e cheio do Espírito Santo não pode ser tocado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, igreja. Até no Apocalipse tem promessa para nós, igreja. É do começo ao fim. O justo não mendigará o pão, não pode tocar naquele que
lavado e remido pelo sangue de Jesus, aquele que tem o Espírito Santo de Deus, nós não vamos passar pelas dificuldades. Nós temos promessas que, se formos íntegros, confiarmos em Deus e entregarmos a nossa vida para Deus, nós não vamos ser tocados. Ao contrário, mesmo na dificuldade, vamos ter motivo para celebrar em nome de Jesus. Para finalizar, versículo 25 e 26, onde ele está fazendo a reflexão, terminando a reflexão: já fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão, aleluia. A vida toda do rei Davi, a vida toda, vivendo todas as nuances que ele passou, ele nunca viu um justo com o Senhor, aquele que pratica a justiça e as boas obras, evidencia a salvação, vive uma vida digna, íntegra, mendigar o pão. Olha só que coisa linda. E diz assim: e os seus filhos serão abençoados. Ou tem promessa para os nossos filhos? Quem pode dar um glória a Deus, um aleluia? Glória a Deus. Então o Ismael está vivendo uma vida de integridade na presença do Senhor. Ele já tem promessa para ele, né? Para Débora, e já tem promessa para o Pedro e para Ruth também, em nome de Jesus. Os filhos entram na promessa, igreja. Os nossos filhos entram na promessa. Veja que tamanha é a nossa responsabilidade. Os nossos filhos também vão colher das nossas atitudes. Olha que coisa linda, igreja. Em nome de Jesus. E o 28, olha só o 28. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Ou seja, se você é justo, o Senhor jamais se abandonará. Se você é justo, se você é íntegro, você para sempre estará protegido. Existe uma cerca de proteção em volta de você, cuidando da sua vida em nome de Jesus. Para concluir, igreja, com todas essas boas notícias, nós temos que celebrar. O grupo de louvor, eu vou pedir para vir aqui, por favor. Com todas essas boas notícias, nós temos que celebrar nessa noite. Quem não se entregou ainda tem que se entregar nessa noite. Quem não celebrou ainda tem que celebrar na hora dos louvores nessa noite. Pois mesmo com algumas lutas, queridos, nós podemos ter plena confiança que a vitória com Jesus Cristo ela é garantida no nome de Jesus. Eu estava, a título, né, de curiosidade mesmo, eu estava refletindo nessa palavra, estava ontem analisando essa palavra, lendo, relendo, né, olhando, pensando o que eu vou falar, o que não vou falar. O Espírito Santo fala comigo, né, aquele dilema que todo ministrando, todo pregador tem, né, pastor Itamar? A gente fica, né, aquele nervoso. E eu estava lendo, e daí veio Romanos 11:36, que fala o que todos vocês conhecem, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente, amém. E tudo passa por Jesus. Eu comecei a ler cada palavra dessas aqui, irmãos. Tem 10 palavras aqui, na leitura que eu fiz do Salmo, tem 10 palavras que me chamaram a atenção, tá? Entrega, caminho, confiança, claridade, justiça, inocência, descanso, herança, cuidado e integridade. Essas 10 palavras me chamaram a atenção, Hermes. Essas 10 palavras estão diretamente relacionadas com Jesus. Para ver como é forte, como tudo já apontava para Jesus, que ia ser a verdadeira solução para os nossos problemas. Olha só, entrega. Quem é que se entregou por vocês na cruz do Calvário? Jesus. Caminho, quem é que é o caminho? Confiança, em quem que a gente pode confiar? Eu até lembrei daquela canção, pastor Jonas. Nele a gente pode confiar, nele a gente pode, deve confiar, né? Claridade, quem é a luz do mundo, igreja? Justiça, quem é que é o sol da justiça, igreja? Inocência, ele inocente se fez culpado para que ficássemos inocentes. Quem foi essa pessoa? Descanso, quem é a verdadeira paz? Herança, quem é que nos deu a herança da vida eterna? Cuidado, quem é que é o nosso pastor? E integridade, quem foi aquele que se entregou por inteiro? Quem foi aquele que morreu inteiro por nós, para que nós tivéssemos vida eterna? Amém, pode ficar de pé. Glorificado seja o nome do Senhor. Irmãos, se você se entregar, você vai celebrar. Dei uma frase no Instagram. Se você se entregar, você vai celebrar. O Ministério de Louvor vai tocar uma canção. E eu quero fazer um desafio com você. Se você acha que falta entrega em alguma área da sua vida, do que a gente falou aqui essa noite, dê um passo à frente.
Não tenha temor, não olhe para o lado. Ah, mas o que vão achar? Eu já estou 34,5 anos na igreja. Ah, eu estou há muito tempo. Se você acha que falta, o Senhor quer uma entrega total, venha para frente. Se essa palavra falou com você, vem aqui na frente. Louve o Senhor aqui na frente, no altar. Louve o Senhor, se entregue cada vez mais. Eu tenho certeza que você fazendo isso, vai ter celebração na sua casa em nome de Jesus. Aleluia.